E aí, moçada, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que o Locke pensa sobre ideias, quais são os seus tipos, as suas origens e algumas das suas propriedades que são relevantes para o estudo da linguagem e para a teoria do significado. Como a gente viu, o Locke evita se comprometer com uma visão ou algumas teses mais robustas e substanciais sobre o que exatamente as ideias são de fato. Ele evita fazer o que a gente poderia chamar de metafísica ou ontologia das ideias. Mas o que são exatamente ideias então? Ideias são a mobília do pensamento, são aquelas coisas sobre as quais o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais operam. A nossa mente seria como um mecanismo que tem vários poderes e várias faculdades e pode realizar várias operações. Só que elas precisam de uma matéria-prima para operar. E esse material são as ideias, para o Locke. E como as ideias são entidades mentais ou psicológicas, elas têm o que a gente chama de existência dependente da mente. Ou seja, elas não são como as ideias platônicas que teriam existência independente de qualquer pessoa que pense sobre elas. Que elas existiriam num reino abstrato, para além da cognição humana. Não, para o Locke, as ideias são coisas psicológicas, elas são coisas que estão realmente dentro da mente, elas são a mobília do pensamento. E como tais, para existir, elas precisam de uma mente que as possua. E por isso, ideias são coisas individuais e inacessíveis para as outras pessoas. Elas são essencialmente privadas. E essa propriedade de serem privadas tem algumas consequências interessantes. Então, a minha ideia de justiça, por exemplo, ela vai ser diferente da sua. Justamente porque a minha ideia é um item mental meu, que depende da minha mente para existir. E no caso da sua ideia de justiça, porque ela habita a sua mente, o seu intelecto, ela vai ser diferente da minha ideia. Isso a gente vai ver tem algumas consequências sérias e importantes para a teoria da linguagem. Agora, o que o Locke diz sobre a origem dessas ideias? A gente tem duas opções, ou algumas ideias são inatas, ou seja, nós já nascemos com algumas dessas ideias, ou todas elas vêm da experiência. O Locke defende a última opção, essa segunda opção, que todas as ideias advêm ou têm a origem na experiência sensível. É justamente por isso que ele é considerado um empirista. Então todas as ideias, todo o nosso conteúdo mental é, em última instância, fundamentado e provém da experiência sensível. Esse trecho aqui é interessante em que ele resume bem essa posição empirista. De onde aprende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então aqui fica muito clara a posição do Locke. Ele é um empirista e, portanto, toda a mobília do pensamento, todo o material básico das operações do intelecto provém da experiência. Então o Locke está dizendo é que todas as nossas ideias, sejam elas das mais banais e simples e mais próximas da experiência até as mais abstratas e complexas, todas elas têm a sua origem, em última instância, na experiência. Então minha ideia de mamão, cyberpunk, Blade Runner, Deus, causação, justiça, raiva, amor, inveja, dor, tudo isso tem origem na experiência. Não interessa quão abstrata ou quão abstrusa é essa ideia, ela tem origem na experiência. E para o Locke nós temos dois tipos de experiência. Uma é o que ele chama de sensação, que é a experiência que nós temos através dos sentidos e das sensações do corpo. Então tudo que advém dos nossos sentidos, como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, e das nossas sensações corporais, são ideias da sensação. E outra forma de experiência é a reflexão, ou que hoje em dia talvez a gente chamaria de introspecção, que é a experiência das próprias operações do intelecto. E é daí que vem as ideias de crença, dúvida, memória, amor, raiva e etc. E as ideias são divididas em dois grandes tipos, as ideias simples e as ideias complexas. E essa é uma distinção importante que tem consequências para a filosofia da linguagem, como a gente vai ver mais para frente. As ideias simples são atômicas, ou seja, elas não podem ser divididas em ideias mais simples, elas são uniformes e isso é muito importante, elas são involuntárias, ou seja, elas não são produzidas pela operação do intelecto. Elas são imprimidas na nossa mente, no nosso intelecto, justamente pela relação que existe entre os nossos órgãos dos sentidos e a natureza. Nesse sentido, elas são involuntárias, elas são causadas em nós pelo ambiente. Elas são, numa palavra, adquiridas naturalmente. Já as ideias complexas, elas são produzidas por operações do intelecto. Elas são combinações de ideias mais simples que produzem ideias mais complexas. Então, por exemplo, a ideia de governo ou justiça, obviamente, seriam ideias complexas, enquanto a ideia de verde, por exemplo, a ideia de movimento, são ideias simples. Eu quero finalizar o vídeo com uma observação importante. Esse tipo de empirismo, ou seja, a ideia de que todo o material do pensamento é dependente da experiência ou é em última instância fundamentado na experiência, tem a seguinte consequência.
Como as nossas experiências das coisas e do mundo são bastante diferentes, então as ideias que nós vamos ter das mesmas coisas também vão ser diferentes. Então, por exemplo, a minha ideia de ouro vai ser muito diferente da ideia do que um ourives tem de ouro, que ele tem muito mais intimidade com esse tipo de material, então ele vai ter uma ideia mais complexa e mais sofisticada de ouro do que a minha, que eu tenho um contato muito mais superficial com esse material. Conforme o curso de experiência do sujeito, ele vai associar ideias diferentes às mesmas coisas. Isso parece ter uma consequência bastante importante para a teoria do significado. A nossa ideia intuitiva é que os significados são coisas compartilhadas, elas são comuns. O que cachorro significa na minha boca parece a mesma coisa que cachorro significa na sua boca. Mas como os significados são ideias para o Locke, então parece que os significados das palavras são individuais e variáveis. Será que isso gera algum problema para a teoria do Locke da linguagem e isso afeta como ele pode explicar a comunicação?